Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. A palavra deste domingo nos traz Jesus como o bom pastor. No Salmo nós vamos cantar: O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade todo bem hão de seguir-me. Irmãos e irmãs, Jesus é o nosso bom pastor. Vamos deixar Ele nos conduzir, nos apacentar. No Evangelho nós vimos Jesus sentir compaixão da multidão. Eram ovelhas que não tinham pastor. Talvez estavam cansadas, abatidas ou perdidas. Vale ressaltar que os discípulos retornam da missão e Jesus os chama para ir a um lugar à parte, para descansar um pouco. Então Jesus é pastor dos discípulos, deixa eles em um lugar para repousar. Marcos relata que entrava e saía tanta gente que eles não tinham tempo para comer. Gente, cuide do pároco da sua paróquia. Ele precisa trabalhar, rezar, precisa também ter tempo de repousar. E muitas vezes o padre se retira para estar a sós com Jesus. Por vezes vai se retirar com outros irmãos sacerdotes para voltar animado para a missão. Então, assim como o padre apacenta, cuida, o rebanho precisa interceder pelo seu sacerdote. Quando Jesus chama os discípulos para um lugar à parte, no final do Evangelho se diz que Jesus ensinou muitas coisas a eles. Então Jesus fica a sós com o discípulo para explicar o sentido da sua vida, a sua essência, o que não pode faltar na sua personalidade e na sua missão, na sua vocação. Jesus fica com eles à parte para que eles não caiam na tentação da autossuficiência ou de buscar falsas imagens de pastores. Estar em um lugar à parte com Cristo é porque Jesus quer imprimir neles a imagem do bom pastor. Irmãos e irmãs, Jesus é o pastor que sai e envia os discípulos a sair, a ir ao encontro das ovelhas. Mas também eu não posso ficar no comodismo da minha casa, do meu sofá. Eu estou saindo de casa para encontrar Cristo. Tenho saído da minha casa para servir Jesus. Existe esse movimento de entrega da minha parte, de procura. Irmãos e irmãs, Jesus, Ele olha com compaixão. Ele olha e encontra uma multidão desorientada, por isso Ele tem compaixão. Essa multidão parece que não tem um guia, um mestre, um pastor. Então Jesus os vê abandonados, e isso conduz ele a sentir essa compaixão. A compaixão de Cristo é muito mais do que um ato de piedade, de pena, de dó. É um ato nobre. A compaixão de Jesus significa que Ele sofre conosco e sofre por nós. Não para parar no sofrimento, mas para nos elevar,
nos restaurar, nos animar. É assim que Jesus age com cada um de nós. Irmãos e irmãs, todos nós somos ovelha de um rebanho grande que é a igreja, um rebanho numeroso, e temos que nos encontrar no redil de Cristo. A imagem do redil que reúne, que guarda, que protege, que faz com que as ovelhas se desenvolvam em segurança é a igreja. Esse é o lugar da família. A família precisa estar na igreja para não ficar desorientada. Cresceu muito o número de casais que buscam orientação espiritual, auxílio psicológico, porque está perdendo a orientação, está desorientado. É preciso deixar que Jesus tenha compaixão das famílias que sofrem. Queridos irmãos e irmãs, é Jesus o pastor que nos conduz, nos orienta, com Ele nada nos faltará. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre o nosso dia, nossa semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.